Esperando um chamado. Êxodo 4, 10, 17. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto ao seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês dois quando falarem e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Ele será o seu porta-voz e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrarei. Deus tem um grande propósito para cada um de nós. Há um chamado para a nossa vida. Há um chamado para a minha vida. A pergunta é: ficaremos atentos para descobrir do que se trata? Podemos estar em dúvida sobre o chamado de Deus em nossa vida por duas razões. Não ouvimos o chamado e estamos vivendo como se tivéssemos ouvido. Ou o ouvimos e estamos vivendo como se não tivéssemos ouvido. Muitas pessoas ficam ocupadas demais, cansadas demais, preocupadas demais, buscando riquezas e fama demais para ouvir Deus as chamar. Outras temeram ser chamadas para coisas insignificantes e não quiseram saber do que se tratava. Algumas outras pessoas ouviram claramente o chamado de Deus e fugiram desse chamado. A linha direta do céu estava tocando e elas aumentaram o volume de sua própria vida de modo que não tivessem de ouvir e responder a Deus. Outras pessoas, indivíduos com tão baixa autoestima, não acreditavam que Deus os destinasse a qualquer tarefa grandiosa. Portanto, quando veio o chamado, pensaram que devia ser para outra pessoa e não responderam a Deus. A única razão de algumas pessoas parecerem mais chamadas por Deus que outras é que as primeiras estavam esperando o chamado e responderam. No início da telefonia, as linhas eram compartilhadas por várias casas e qualquer pessoa podia pegar o telefone e ouvir a conversa. Isso significa que à tarde poderia haver diferentes opiniões e interpretações da conversa ocorrida pela manhã. A recepção do chamado de Deus não acontece desse modo. A linha de Deus para você não é conjugada. Você não vai ouvir opiniões conflitantes. O chamado dele é inteiramente pessoal e particular. E ele vai falar sobre o assunto com você. A Bíblia diz:
pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Está escrito em Romanos 11:29. Quando Deus faz um chamado, Ele não o retoma, só espera que o aceitemos. Portanto, enquanto estivermos buscando a Deus, jamais poderemos ser uma causa tão perdida que o chamado divino para nossa vida não seja mais aplicável. Todos nós compartilhamos certos chamados. Por exemplo, somos chamados para participar da natureza de Deus, como está escrito em 2 Pedro, para a sua glória eterna e para abençoar os outros. Entretanto, somos chamados individualmente, segundo o seu propósito. Em outras palavras, Ele tem um chamado específico para cada um de nós. Para ouvir o chamado de Deus, precisamos estar na expectativa de que Ele nos chame. Ou seja, você precisa crer que Ele falará com você, que poderá ouvi-lo e que as notícias serão boas. Então diga: sei que o Senhor está sempre comigo, e espere ouvir a voz dele. Se um encontro com o Deus vivo é seu maior desejo, pode ficar certa de que isto acontecerá. Aleluia! Se um encontro com Deus, o Deus vivo, é o seu maior desejo, pode ficar certa de que isso acontecerá. Meu Deus, que coisa linda! Que nesta manhã nós possamos estar esperando o chamado de Deus, que essa palavra venha falar, bradar ao seu coração de uma maneira extraordinária, que você possa experimentar esse chamado tão glorioso na sua vida na manhã de hoje. Pai querido, nos chegamos mais uma vez diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Por estar conosco, por não desistir da nossa vida, não desistir de nos usar. Meu Deus e meu Pai, que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir o Teu chamado, a entender e compreender a Tua vontade. Em o nome do Senhor Jesus, nós precisamos, Deus amado, precisamos confiar em Ti completamente. E sempre que venhamos a hesitar em prosseguir para o que o Senhor nos chamaste a fazer, que Tu venhas a nos ajudar, assim como Tu ajudaste a Moisés, que hesitou no seu chamado, mas o Senhor disse: eu criei a boca, eu criei os olhos, eu criei todas as coisas, e o Senhor levantou Arão para ajudá-lo. Assim, Senhor, que o nosso chamado, ele venha frutificar, Senhor, e que Tu nos ajude a não hesitar, a prosseguir no Teu chamado e na Tua presença. É o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai querido, aleluia.